Imagine a cena: Portland, Oregon, ano de 1981. É a era de ouro dos fliperamas. Os salões são catedrais de luz neon e som eletrônico, cheios de jovens com os bolsos cheios de fichas. O ar vibra com os sons icônicos de Pac-Man, Donkey Kong e Space Invaders. Em meio a essas máquinas coloridas e familiares, um novo gabinete aparece da noite para o dia, sem alarde, em apenas alguns fliperamas da cidade. Ele é diferente. É um gabinete preto, minimalista, sem nenhuma arte, com apenas uma palavra em letras verdes e geométricas no topo: Polybius. Ninguém nunca ouviu falar desse jogo. A empresa que o fez, Sinneslöschen, que em alemão significa apagamento dos sentidos, também é desconhecida, mas a fila para jogar se forma instantaneamente. O jogo é hipnótico, viciante e, como alguns descobririam da pior maneira, perigoso. Essa história não é sobre um simples jogo. É sobre uma das lendas urbanas mais duradouras e perturbadoras da cultura gamer. Uma história que mistura nostalgia, paranoia governamental e medo da tecnologia. A pergunta central que vamos investigar hoje é: o que era realmente o Polybius? Uma simples lenda nascida nos primeiros fóruns da internet? Ou um verdadeiro programa de testes psicológicos conduzido pelo governo americano, escondido à vista de todos em um gabinete de fliperama? Neste documentário, vamos separar o mito da realidade, seguir as pistas digitais e tentar desvendar o segredo por trás do jogo que supostamente roubava mentes. Para entender o poder do mito de Polybius, precisamos nos transportar para o início dos anos 80. Os videogames ainda eram uma novidade, uma tecnologia que muitos adultos viam com desconfiança. Pais e psicólogos se preocupavam com os efeitos que aquelas luzes piscantes e sons repetitivos poderiam ter no cérebro das crianças. Era um terreno fértil para o pânico moral. É nesse cenário que a lenda de Polybius se enraiza. Os relatos que surgiram anos depois na internet descreviam o jogo como algo nunca antes visto. Era um jogo de tiro com gráficos vetoriais, como o clássico Tempest, mas com elementos de puzzle e labirinto. E com visuais psicodélicos que giravam e pulsavam na tela de uma forma nauseante e hipnótica. A jogabilidade era tão viciante que brigas supostamente estouravam para ver quem seria o próximo a jogar. Mas o vício era apenas o começo dos problemas. O coração da lenda de Polybius está nos seus supostos efeitos colaterais. Os jogadores que passavam muito tempo em frente à máquina começavam a relatar sintomas terríveis. Crises de amnésia, onde não conseguiam se lembrar de seus próprios nomes ou onde moravam, insônia crônica e pesadelos vívidos e aterrorizantes, dores de cabeça, tontura e náuseas. E o mais assustador, crises de paranoia e alucinações auditivas. Alguns relatos diziam que os jogadores começavam a ouvir vozes, chorando ou gritando, mesmo depois de saírem do fliperama. Em versões mais extremas da lenda, alguns jogadores teriam abandonado os videogames para sempre, enquanto outros teriam se tornado ativistas anti-governo ou, em casos mais trágicos, tirado a própria vida. E é aqui que a lenda urbana se transforma em uma teoria da conspiração. Os relatos não falavam apenas dos jogadores, mas também de quem observava as máquinas. Donos de fliperamas e outros jogadores afirmavam ver regularmente homens vestidos com ternos pretos. Esses homens de preto não jogavam. Eles iam diretamente para a máquina de Polybius, abriam um menu secreto que ninguém mais conseguia acessar e pareciam coletar dados ou fazer ajustes. Depois, iam embora sem dizer uma palavra. A implicação era clara. O jogo não era um produto comercial. Era uma ferramenta. Uma ferramenta de coleta de dados psicológicos. Um experimento de campo conduzido por uma agência governamental, provavelmente a CIA, para testar os efeitos de estímulos audiovisuais na mente humana. O título desse documentário não é uma fantasia. É a teoria central que alimenta o mito de Polybius há mais de 2 décadas. A ideia de que, em pleno dia de luz, o governo estava usando crianças como cobaias para desenvolver novas formas de guerra psicológica ou controle mental. Com uma história tão detalhada e assustadora, seria de se esperar que houvesse alguma prova. Uma foto do gabinete,
um artigo de jornal da época, uma cópia do código do jogo. Mas aqui está a verdade nua e crua. Não existe absolutamente nada. Nenhuma evidência concreta e verificável da existência de Políbios em 1981 jamais foi encontrada. Historiadores de videogames, jornalistas e entusiastas já vasculharam arquivos de jornais de Portland da época, anuários de escolas, registros comerciais e não encontraram uma única menção ao jogo ou à empresa Cyneslotion. Não há fotos, não há flyers, não há testemunhas oculares que possam ser verificadas de forma independente. Então, de onde veio essa história? As investigações apontam para um único lugar: a internet, quase 20 anos depois. A primeira menção conhecida a Políbios apareceu por volta do ano 2000, em um post no site sobre jogos de arcade coinop.org. Um usuário anônimo postou a história com todos os detalhes que conhecemos hoje. A partir daí, a lenda foi copiada, colada e compartilhada em fóruns, blogs e salas de bate-papo, crescendo e ganhando novos detalhes a cada compartilhamento, como um grande telefone sem fio digital. A história provavelmente foi fabricada, criada como uma das primeiras creepypastas. Mas por que essa história, em particular, se tornou tão poderosa e duradoura? A resposta pode estar na forma como ela mistura elementos de verdades parciais. Por exemplo, em 1981, houve um caso real onde 2 jogadores em Portland adoeceram no mesmo dia no mesmo fliperama, um de dor de estômago e outro que desmaiou após jogar Tempest por 28 horas seguidas para quebrar um recorde. Além disso, a desconfiança com o governo era alta, especialmente com a memória recente de projetos como o MKUltra, que provou que a CIA era de fato capaz de conduzir experimentos antiéticos em cidadãos. Políbios, então, não nasceu do nada. Ele foi uma ficção genial, construída sobre uma fundação de medos reais. O mito de Políbios nos diz muito sobre nossa relação com a tecnologia e nosso medo do desconhecido. Ele representa a ansiedade de que as máquinas que criamos para nos entreter possam, de alguma forma, nos reprogramar, nos viciar e nos controlar. É o medo de que a tela que olhamos por horas possa estar olhando de volta para nós, coletando nossos dados, analisando nossas reações. Os homens de preto, da lenda de Políbios, são de certa forma os avós dos algoritmos de hoje. Eles representam a força invisível que observa nosso comportamento para fins que não compreendemos totalmente. Em 1981, o medo era de um gabinete de fliperama em um canto escuro. Hoje, o medo é do smartphone em nosso próprio bolso, que sabe onde estamos, o que gostamos e como nos manter engajados por mais tempo. Políbios nunca foi um jogo de arcade, mas a ideia de Políbios se tornou real. Ela é a personificação da nossa paranoia digital, um lembrete de que, quando interagimos com uma nova tecnologia, sempre há uma parte de nós que se pergunta: o que isso está realmente fazendo comigo? No fim das contas, a conclusão mais provável é que o gabinete de Políbios nunca existiu. Ele foi uma das primeiras e mais bem-sucedidas lendas da internet, um conto de terror colaborativo que floresceu porque tocava em medos universais. Mas a ausência de provas não diminui o seu poder. Pelo contrário, só o aumenta. O mistério é o que mantém a lenda viva. A possibilidade, por menor que seja, de que em algum lugar, em um armazém empoeirado do governo, um gabinete preto e sem marcas esteja guardado, contendo os segredos das mentes que ele um dia quebrou. A verdade é que não precisamos que Políbios seja real, para que seu aviso seja verdadeiro. O poder da tecnologia para influenciar e manipular a mente humana já não é mais uma teoria da conspiração de fliperama. É a realidade documentada do nosso século. E você? Acredita que Políbios foi um experimento real da CIA ou apenas uma das primeiras e mais brilhantes lendas da internet? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você gostou de investigar esse mito dos videogames, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais documentários sobre os mistérios que se escondem na nossa cultura. A gente se vê no próximo relato e da próxima vez que jogar um jogo viciante, pergunte-se: é você que não consegue parar de jogar? Ou é o jogo que não deixa você parar?